Ouvir agora a voz de Deus. Vamos fazer o estudo da palavra. Como é bom estudar esta palavra. Amada, a palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é a vossa vida, diz a palavra. Disse em Josué assim: quando você passar o Jordão, toma posse dessas palavras, porque ela é a vossa vida. Ou seja, antes da terra é a palavra. Então, obedecer ou dissimular. O que é que você vai optar? Bom, para nós, amado, não há outras, não há escolha. É verdade. Você vai obedecer ou vai dissimular? Obedecer. Diga obedecer. Eu vou obedecer. O que vais optar? 1 Samuel 15, 19 é o texto básico. Como faço sempre, já indiquei os amados fazerem a leitura prévia, o que será uma bênção em nome de Jesus. Vamos fazer então a leitura do versículo 19 a 29. Porque, pois, Samuel está dizendo para Saul: porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e o manto o que fez? Se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto Deus não é homem para que se arrependa. Que esta palavra abençoe a tua vida. Vamos regar a semente. Pai amado, agora nesses próximos minutos, com seriedade do coração, com temor, com tremor, queremos ouvir a tua voz. Queremos pedir, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito, que o Senhor fale, que o Senhor se revele, que a tua palavra, ó Deus, encontre uma terra fértil, preparada para receber a semente em nossos corações. Que o nosso solo do coração não seja pedregoso, não seja espinhoso, não seja raso, superficial, para que o sol não queime, para que os urubus não roubem a semente, para que os espinhos não sufoquem a palavra. Somos boa terra, somos filhos, então queremos ouvir, receber e praticar. E para isto aqui está um pastor usado por ti, para ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então usa-me, Pai, porque cabe a mim diminuir, para que o Espírito cresça. Em nome de Jesus é que oramos.
E o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, bispo amada. Família amada, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança, herdeiros, co-herdeiros em Cristo, cujos nomes estão inscritos no livro da vida antes dos tempos eternos e foram selados pelo Espírito para o dia da redenção. O tema desta manhã é uma provocação: obedecer ou dissimular. Sabemos que para uma ovelha não há no choice, não há opções. É obedecer ou obedecer. Não é verdade? Entretanto, todos nós somos diariamente tentados a dissimular, diariamente tentados a desobedecer, ou tentados a fazer a nossa maneira, porque a nossa vontade carnal milita contra o nosso desejo de servir a Deus. Então a pessoa quer estabelecer uma vida de oração, mas, sendo honestos, é difícil ter uma vida de oração, é muito difícil. Parece fácil, mas você de fato todos os dias orar, um tempo de qualidade com Deus, separar no meio da correria, no meio das lutas, no meio das notícias, da bala perdida, do traçante, do terremoto, do vulcão agora que pode ter tsunami no Brasil. Então tudo isso, sabe, no meio dessas histórias todas, há uma dificuldade, uma luta para que nós mortifiquemos a carne e vivamos em obediência. Por isso o tema obedecer ou dissimular, para provocar, para que nós jamais nos permitamos servir a Deus apenas no automático. Sabe quando a pessoa, a igreja no automático, faz no automático, faz as coisas por fazer, perde a noção. Por isso que Jesus disse: e não useis de vãs repetições. Há pessoas que têm um tipo de reza que fica ali, e nem se apercebe mais o que está orando, nem se apercebe mais o que está falando com Deus, está ali numa atitude formal e meramente religiosa. Então, no período dos juízes, que é o período anterior à monarquia, antes de ter uma dinastia, antes de Israel ter um rei, o primeiro rei foi Saul. Antes disso, estava o povo de Israel no período dos juízes. O período dos juízes era um período marcado por pecado, derrota, vergonha, arrependimento, restauração, pecado, derrota, vergonha, arrependimento, restauração, depois pecado de novo. Era um ciclo. O povo vivia assim, sempre nas lutas. Deus levantava homens que serviam como voz de Deus para libertar o povo, para dar vitória ao povo, para dar livramento. Então, neste período, a preocupação com orgulhos pessoais, carnais, era muito grande. Conduzia as pessoas a viverem esse ciclo que eu acabei de citar. Havia uma espécie de obsessão ou desejo pela questão da vingança pessoal. Você lembra o próprio Sansão no último dia? Senhor, dá-me forças, quero me vingar dos filisteus. Então, a verdade é que Saul deu continuidade a esta característica pecaminosa. Saul deu continuidade
a este período dos juízes que nos remonta à essência do pecado. Eu já lhes falei nesta série que a essência do pecado, quando o povo pediu um rei como o de outras nações, estava não no pedido em si por um rei buscando segurança, mas o fato de ser conforme as nações e desconsiderando a segurança que Deus sempre lhes deu e todos os livramentos, aquele povo estava pedindo por viver de forma independente de Deus. E essa é a rebelião do homem, essa é a essência do pecado, é nós vivermos em independência, é nós dissimularmos, é nós agirmos a nossa própria moda, fazermos de acordo com o que achamos melhor. Em Juízes diz que o povo servia a Deus da maneira como achava melhor. Então isso foi continuado através de Saul. Então, amados, Saul desta maneira inibiu a obra de Deus quando buscou por vingança pessoal em nome do seu ego. O desejo de vencer o inimigo, o desejo de passar fio de espada, primeiramente no capítulo anterior, os filisteus, era por uma vingança pessoal. Os meus inimigos. Esse desejo, amado, inibe a obra de Deus. Você sabe que enquanto a pessoa se mantém no orgulho, Deus não age na vida dela. Enquanto a pessoa se mantém numa espécie de pensar além de si do que convém, a Bíblia diz que Deus tem o seu rosto virado para o soberbo. Então, de maneira que nós, se não quisermos inibir a obra de Deus em nossas vidas, se queremos ver Deus agir em nossas vidas, precisamos hoje começar a pensar desta maneira: cabe-me a mim diminuir para que Ele cresça. Tem um louvor que diz assim: que Ele cresça, diminua, Ele apareça, que eu me constranja para a sua glória, do seu amor. Eu recebo esta palavra em nossas vidas, amado. Eu recebo na minha vida, diga: eu recebo na minha vida, amado. Eu, Pai, quero sempre diminuir, que este altar é de Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, a ovelhinha amada, é assim que Deus vai agir, amado. Quando você dá lugar ao Espírito, quando você dá lugar a Deus e reconhece a soberania de Deus, reconhece que Ele está no controle da tua vida, então eu creio, amado, Deus envia anjos a teu favor, Deus abre portas automaticamente, há livramento de Deus na tua vida. E ainda que o Filho de Deus ande pelo vale da sombra e da morte, ele não temerá, porque ele sabe: Deus está comigo, amado. A melhor coisa é você deitar a cabeça no travesseiro e saber assim: pode estar acontecendo o que for, Deus, eu sei que eu estou caminhando em linha com a tua vontade. Ah, mas fulano disse, mas fulano perseguiu, mas fulano está te esfaqueando, mas fulano vai puxar o teu tapete, mas vai acontecer. Então, o que vai acontecer, eu não sou Deus para dominar as circunstâncias. Deus é Jesus somente, mas eu estou em linha com a vontade de Deus, é isso que importa. Então, quando chegamos aqui nesse capítulo 15, a situação de Saul se torna insustentável, pois o orgulho deste homem está inflado, amados. Já viu aquele pneu da Filistone? Como é que é o nome daquele bonequinho? Parecia aquele bonequinho de posto de gasolina. Firestone. Ele estava inflamado. O ego de Saul estava inflamado. Estava cheio. E é assim que o orgulho age. Ninguém se torna um orgulhoso, raras exceções, um orgulhoso de uma hora para outra, assim, sabe? A coisa vai. É igual o pecado.
A pessoa comete um pecadinho assim, aí ela chora, ela se derrama, tem 1 litro de lágrimas. Depois, no segundo pecado, de 2 litros, é 1 litro só de lágrimas. Aí quando vai no terceiro pecado, já cai para 200 ml de lágrimas. Quando chega no quarto pecado, ela só pega aquele lencinho e diz assim, uns choram, outros vendem lenço. Aí já pega lá o lenço. Aí no quinto pecado já não sente mais nada, já não ouve mais a voz de Deus, o coração já petrificou, o ego já está inflado. Ela já não ouve mais a voz de Deus. E aí você vai ver no texto, vai criar justificativas, vai culpar os outros, vai sair pela tangente e vai criar uma série de situações que o levará à dissimulação. E nós temos milhares de pessoas no meio das igrejas dissimuladas. Quando você olha na igreja de mão levantada, dizendo, aleluia. Você diz, gente, esse é um santo de Deus. Aí a pessoa chega ali na esquina, amado, você fala, gente, é a mesma pessoa que estava lá na igreja? É a mesma pessoa. Mudou de identidade. Então esse tipo de situação, amado, não olha nem para um lado e nem para o outro quando for fazer algo. Olha para si, Deus está olhando você. Então, com esse ego inflamado dele, a sua desobediência consciente, desobedeceu conscientemente a ordem de Deus, orgulho e desobediência, levou a Saul a um formalismo religioso vazio. Ele não compreendia a importância da missão de Deus, por isso ele colocava Deus para segundo plano. Você lembra que, em nome do seu orgulho, ele fez um juramento absurdo. Ele disse, olha, até eu me vingar dos meus inimigos, nenhum dos soldados vai poder comer, todo mundo passando fome. Você veja que esse homem já estava absolutamente cheio de formalismos e coisas humanas, uma vida religiosa vazia. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, religião sem coração é andar na contramão, amado. É andar na contramão. E a pessoa acha que está abafando, está fazendo, está dando um showman, um show gospel, um show da fé. E Deus está falando assim, olha, não chegou nem na nuvem aqui perto. Nem na nuvem não chegou, fará no trono. Então esse orgulho aliado à desobediência levou Saul a um formalismo. Levou a desviar-se totalmente dos caminhos do Senhor. Ele agia por vingança. Mas será que alguém que age por vingança pessoal está agindo em nome de Yahvé, Adonai, Jeová, Senhor, Deus, Jesus? A palavra diz que a vingança pertence a quem? A vingança pertence ao Senhor. Amado, Deus é soberano, santíssimo, puríssimo. A vingança só pode pertencer a Deus. Se a vingança pertencer a um ser humano, eu contra um ser humano semelhante igual a mim, muitos outros homens é melhor do que eu e eu vou me vingar, então eu estou indo na contramão de Deus. A vingança pertence ao Senhor, amado. Coloque nas mãos de Deus. Deus sabe como agir na vida de cada um, amado, de nós. Diga graças a Deus por isso. Então este orgulho de Saul e a sua desobediência acabou levando a fazer do sacrifício uma espécie de substituto da obediência, como se fosse uma licença para pecar. Você se lembra nos capítulos anteriores, quando ele, coagido pelas circunstâncias, ele ofereceu holocausto, o formalismo religioso, mas ele fazia, na verdade, o que o coração dele estava mandando, um formalismo, ou seja, eu vou sacrificar isso aqui perante Deus, para alcançar a benevolência do Senhor, para alcançar o favor de Deus, mas na verdade eu estou fazendo da forma como eu quero, na verdade eu estou fazendo a obra, a missão do jeito que eu quero.
A pessoa diz: olha, eu vou dar o meu dízimo na igreja, bispo, olha, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta na igreja, e eu vou fazer o que eu quiser, não me incomode, não quero saber, eu vou pular carnaval sim, eu vou lá para o meio do sambódromo sim, eu vou dançar a dancinha da garrafa com a loira morena sim, e a dança do cachorrão também eu vou estar lá. Mas eu estou dando meu dízimo, eu estou pagando a minha conta. Ou seja, amado, como se um sacrifício ou uma atitude religiosa fosse substituto da obediência. Isto é a religião vazia. Isto é um cristão só de nome. Por isso ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não tem nada contra o sacrifício, naquele contexto. Deus não tem nada contra a oferta ou o dízimo, nada contra. Se você ler Levítico 7 capítulos desse livro, os primeiros 7 capítulos são exatamente as normas do sacrifício. Regulamento para tudo. Como é que Deus vem aqui e estabelece, né, normas e regulamento para tudo, e Ele agora estaria contra o sacrifício? Não. Agora, quando você sacrifica para substituir a tua relação, a tua comunhão, amado, é como às vezes alguns pais fazem com os filhos. Amado, teu filho não quer um relógio de ouro, teu filho não quer uma Ferrari, teu filho quer o teu amor, quer o teu carinho, quer a tua presença. Você acha que uma criança vai estar, uma criança, meu pai, relógio, não sabe nem o que é Rolex de ouro, vai pegar e vai dar um bico, vai achar que é para brincar de futebol. Ele quer o amor, é o que Deus preza em primeiro lugar. Então, Deus não está interessado em formalismo religioso sem coração. Ele quer o teu coração e a tua adoração verdadeira na sua obra. Por isso nós ministramos em espírito e em verdade. Que a pior coisa que pode existir, amado, ouça, a pior coisa que pode existir é a religião hipócrita. É uma pessoa que arrota santidade, arrota que é, sabe, a perfeita, mas é absolutamente controladora. Tudo tem que ser do meu jeito, sou eu que mando. Se respirar diferente, já sou eu, já estou te fuzilando. Aí ela vai lá, arrota a santidade e depois está ali, falando mal, fazendo fofoca, xingando palavrão, está bebendo, caindo, levantando, bebendo, caindo, levantando. Não pode, amado. Deus quer o teu coração, amado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o teu coração. Então veja o que o profeta, segurando aí em Samuel, mas o profeta maior Isaías, em concordância com esse pensamento, ele diz assim, Isaías 1:10, olha, que a sociedade bíblica ajuda e nos diz, condenado o culto, o quê? Hipócrita. Está lá no tema, em cima do versículo 10, condenado o culto hipócrita. Não é isso o tema? Agora o versículo 10 ele diz, vai explicar. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Você se lembra quem foi Sodoma e Gomorra? Havia todo tipo de perversão e imoralidade. Aí ele disse, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim o quê? Abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não, olha aí, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amado, antes de ler o 14, o ajuntamento solene é precioso aos olhos de Deus, amado. Esta atitude que nós temos de reunir a igreja para adorar é o corpo de Cristo reunido para adorar.
Então, se conscientemente você quer viver na desobediência, se todos aqui conscientemente quiserem viver em obediência e não está nem aí para a obra de Deus, e depois quer sacrificar e pagar a tua conta no dízimo e na oferta e viver uma vida pecaminosa, Deus está falando, eu estou farto desses sacrifícios. Eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então ele diz, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicai as vossas orações, o que é que ele diz? Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pedro disse que se você humilha a sua esposa, as tuas orações serão interrompidas. Se você trata com desrespeito o seu marido, suas orações serão interrompidas. Não, Deus não ouve. Então o que ele diz? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agora veja o versículo 18 como é interessante, como ele está inspiradamente colocado aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, diga glória a Deus por isso, eles se tornarão brancos como a neve. Eu recebo esta palavra. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca de quem? A boca do Senhor não disse. Então a pessoa não está nem aí para a obra de Deus e vive lá no pecado, e vive lá uma vida louca. Aí vem a disciplina, aí vem o cajado de Deus, aí a pessoa diz, como Saul, pequei. Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, santo precioso de Deus, talvez você esteja agora pela internet dizendo, bispo, então não vou para a igreja, porque eu estou em pecado, vou ficar aqui em casa, não vou para a igreja. Olha, é exatamente o contrário, filho. Se Deus está te repreendendo, te exortando, não é para que você abandone a igreja, é para que você abandone o pecado. Agora, se você quer abraçar o pecado, conscientemente você está dissimulando e abrindo mão de Deus na sua vida. Aí, amado, o convite da graça está feito. Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles vão se tornar branco como a lã e alvos como a neve. Mas o teu coração tem que buscar esta vontade de viver a vontade de Deus, a voz de Deus de forma íntegra, o desejo de viver a vontade de Deus. Você quer estar na casa do Senhor para realmente ouvir a sua palavra, não para cumprir um formalismo, uma obrigação, bater o cartão e depois sair aqui ali na esquina, já se transformou. Está aqui dentro da igreja, glória, glória. Chegou na esquina, parece que já sai aquele chifrinho ali. Aí a pessoa... Quando a pessoa chega em casa então e fecha a porta, é interessante. A pessoa está indo, chegou no prédio do apartamento. Opa, amém. Aí vai subindo. Aí está chegando perto de casa. Chegou na porta de casa, olhou para um lado, olhou para o outro. Entrou no apartamento, fechou a porta, meu amigo. Virou Hulk agora. Aí Deus fala, eu estou vendo isso. Eu estou vendo, esse ajuntamento solene com iniquidade não é suportável. Então, as atitudes de Saul tiveram sérias repercussões, amada igreja. Diz que Samuel anunciou para esse homem, você perderá o trono. Chegou, perdeu. O que é que isso quer nos dizer hoje, bispo amado?
a ideia central do ensinamento bíblico que é atemporal. Qual é a ideia central do texto? A desobediência pode privar o indivíduo de um privilégio especial concedido por Deus. Olha, às vezes Deus te deu uma esposa tão maravilhosa, amado, e você, com a tua arrogância, a tua ignorância, a tua falta de temor a Deus, acaba deixando a tua esposa sair por entre os dedos. Às vezes Deus te deu filhos tão maravilhosos, tão amorosos, e você, com a tua arrogância, tua falta de temor e submissão a Deus, destruiu a tua casa e a tua família. Aí depois diz: olha, cadê Deus? Eu não entendi. Por que está vindo o tsunami? Por que o terremoto aconteceu? Olha, então você se conduz inconvenientemente, faz de tudo dissimulado, e quando vem a disciplina, onde é que está Deus? Então ouça, amado, você que está com áreas da vida adoecidas, você que tem áreas da vida presas ainda ao pecado, pela desobediência, pelo teu orgulho inflado, que você se coloca no lugar de Deus, você que tem vivido uma religião vazia, vã, eu quero dizer para você esta manhã, o remédio certo para a tua vida é a palavra de Deus, amado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse conhecer a verdade é a leitura bíblica, esse conhecer a verdade é a comunhão com a palavra, é a proximidade com Deus e com a verdade de Deus. Amado, quanto mais da palavra de Deus você tiver, mais a glória de Deus vai se manifestar. Eu creio que pessoas serão libertas, curadas e saradas em nome de Jesus. Então, biblicamente, a obediência é parte integrante das edificações para uma vida espiritual saudável. Paulo disse assim: o fundamento é Cristo, outro, porém, cada um veja como edifica. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Então, amado, cada um veja como edifica. A obediência é parte integrante das edificações da vida cristã saudável. Então em 15, 22 e 23 diz assim a palavra, 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, amado, o que realmente importa foi o tema da mensagem do capítulo 14. O que realmente importa é estar em obediência a Deus. Diga glória a Deus por isso. Porque, amado, estar em obediência a Deus, pois o contrário à obediência é se colocar em rebelião contra Deus. Saul se colocou em rebelião contra Deus. Então, nesse caso, a situação levou Samuel a um momento de aflição e dor. Diz que por causa disso, Samuel teve angústias, aflições e dor. Por que, bispo? Que inclusive ele estava refletindo sobre os possíveis danos que isto poderia causar a Israel, como já havia causado anteriormente, quando Israel foi impedido de ter uma vitória completa e substancial, porque Saul tinha feito um juramento de que ninguém podia comer, e Jonatas disse para os soldados: ora, se com fome nós conseguimos isso tudo, imagina se o povo, os soldados estivessem alimentados, grande mais seria a nossa vitória. Mas Saul, por orgulho, por ignorância, por desobediência, por ser um balão do Filistone de ego inflamado, impediu o povo de Deus de ter grande vitória. Estava em rebelião contra Deus. Veja o versículo 10 e 11 de Samuel 15.
Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, esse versículo é bom, importante explicar. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite, angustiado, clamou ao Senhor. Bispo, me parece uma contradição, porque lá no versículo 19 diz que Deus não se arrepende porque não é homem, e agora no versículo 11 diz que Deus se arrependeu de fazê-lo rei. O que significa esta linguagem bíblica da tradução do autor? Olha, toda vez que a Bíblia disser Deus se arrependeu, isso na linguagem teológica se chama uma antropopatia. Ou seja, é o que dá a Deus características humanas, para que nós possamos entender. Ou quando fala que Deus tem olhos, os olhos de Deus, como aqui, os olhos de Deus viram. Amado, os olhos de Deus não é assim, que tem lá uma pupila, você sabe, um é verde, o outro é... Não é assim o olho de Deus. Significa que Deus está vendo tudo. Isso seria um antropomorfismo. Antropo, homem. Morfismo, forma. Ou seja, a forma de um corpo humano. Antropopatia, ou seja, dá a Deus sentimentos humanizados. Por que essa linguagem bíblica? É para que nós possamos entender o que está se passando. Então Deus vem falando assim, por exemplo, olha, povo de Nínive, se vocês não mudarem, eu vou jogar juízo e vou destruir todo mundo. Vai lá o profeta e anuncia o juízo de Deus. O povo todo se arrepende, volta a servir a Deus, e aí diz, Deus se arrependeu do mal que iria fazer. O que significa Deus se arrependeu? Deus mudou a sentença. Deus mudou. Conforme o povo mudou, a atitude de Deus mudou a sentença. Então Deus falou assim, está na hora de tirar Saul do cargo. Vou colocar um homem melhor do que tu. Ou seja, ele perdeu um privilégio especial. E às vezes uma pessoa, um cristão, perde um privilégio especial. Tem uma pessoa boa, companheira do lado, perde. Tem um filho bom do lado, não sabe valorizar. Tem um negócio bom, tem uma empresa boa, tem um bom cargo na empresa, não chega na hora, se mete em problemas, não dá valor. Aí vem lá o ditado, perde, dá valor depois que perde. Então, amado, não espere perder privilégios especiais para dar valor. Este é o tempo de você dar valor ao que Deus está fazendo na tua vida, amado. Então, estar em obediência a Deus é o que realmente importa. Pois, ouça isto, amado, em tudo na vida dá-se um jeito. Principalmente aqui no Brasil, que a gente diz que tem um jeitinho brasileiro, não é verdade? Olha, tem gente que é especialista em dar um jeito, amado. A pessoa é gorda, manca, ela dá um jeito aqui, puxa de lá, bota a maquiagem, faz o cabelo. Aí você olha, gente, que coisa bonita. A pessoa chega em casa, tira a cinta, cai 30 centímetros de barriga. Tira o 56, cai a mão lá embaixo. De barriga eu entendo, amado. Tu acha que aqui está apertado na terceira cinta, mano? Meu terno já está até fechando, olha aí, ó. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha o dedinho sobrando, ó. Agora quero ver que estão me proibindo de entrar na academia. Decreto ditatorial. Tá bom. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Ovelhinha preciosa do Senhor. Em tudo na vida dá-se um jeito. Porém, não há jeito para quem rejeita a palavra do Senhor. Amado, note que o fato de Israel não ter observado o princípio da obediência, em que resultou? A desobediência de Israel resultou no exílio. Se você deseja, amado, ouça, ovelhinhas preciosos de Deus, se você deseja sair do exílio que você está vivendo, sair deste problema que você se meteu, se você deseja reverter esta situação que você está vivendo, você precisa obedecer a Deus. A obediência à palavra deve ocupar o primeiro plano da sua vida.
o primeiro plano da sua maneira de pensar. E isso deve evidenciar-se no seu comportamento. A sua vida precisa ser uma pregação constante, amado. Olha, eu como pregador, às vezes uso o meu exemplo. Não é costume ficar aqui falando dos meus exemplos. Mas você veja, eu tenho o costume de treinar, apesar de ainda não parecer muito, eu vou à academia, eu vou lá, faço a minha esteira, estou lá regularmente, puxando o meu pezinho, tudo mais. A coisa de 2 anos atrás, um profissional da academia, um professor, irmão Sônia Aderson, irmã Érica Peta, posso falar o nome deles com amizade e carinho, uma coisa maravilhosa, me convidaram para ser o ministrante, o palestrante do casamento deles. Só me conhecem de academia, nunca estiveram aqui na igreja, para ver o bispo Anderson, o santo, nada disso, amado. Me conhece de academia, shortinho, meia, lá em cima, malhando com meu fonezinho, e vou lá e tal. E disse, não, ele é um homem de Deus, quero que faça o meu casamento. Então o teu comportamento precisa expressar isto, amado, a obediência a Deus. Então, o relacionamento, se você está no exílio e quer sair, obedeça, amado. O relacionamento correto com Deus não pode ser garantido por meio de formalismo religioso vazio. Você não pode achar que pagou a tua conta, ou deu uma ida lá na igreja, ou jogou lá uma oferta, ou alguma coisa religiosa que você fez, agora você pode viver de qualquer maneira. Então, Saul foi obstinado. Está lá no versículo 23. A obstinação é como idolatria. Obstinação tem por tradução também arrogância. A tua arrogância, a tua obstinação, que ele praticou, a tua desobediência consciente, e ainda assim sacrificou, tentando apaziguar a situação, ao invés dele se arrepender e dizer assim, meu Deus, esse orgulho não serve para nada. O orgulho não permitia que ele se arrependesse de verdade. Jesus disse, o que me ama guarda a minha palavra. Amado, a minha pergunta é, você ama Jesus? Você quer guardar a palavra de Jesus? Isso vai fazer muito bem a tua vida, amado. Veja que Tiago 1,19 diz assim a palavra: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla. Seja amado, você está se adorando a si mesmo, está contemplando a você mesmo, você é o teu ídolo. E se retira e depois esquece como foi a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é a palavra da graça de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, olha aí, amada, a língua enganando o coração, falta de sintonia, a sua religião é o quê? É vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, amado, a desobediência é uma porta aberta ao inimigo, cujo propósito, qual é o propósito tríplice do inimigo? Matar, roubar e destruir. Se você vive em desobediência, você será levado a um formalismo religioso, será levado a uma religião vazia, será levado ao orgulho, será levado a desviar-se dos caminhos do Senhor. Isso será a porta aberta para o inimigo. Veja que Adão e Eva no paraíso desobedeceram. Deus disse, não come do fruto. Veio lá a serpentinha. Deus disse para não comer. Amiga,
coma do fruto. Porque normalmente cachorro faz o quê? Cachorro faz au au. Gatinho faz miau. O boi faz urr. E a serpente faz oi, amiga. Alguns irmãos já entenderam. Depois eu vou passar o vídeo para os irmãos entenderem. Então, amado, a serpente foi lá e falou: ah, não é para comer? Não, pode comer. Você será como Deus. Eles desobedeceram. E ao desobedecer, o que aconteceu? Perderam um privilégio especial de estar no jardim. Agora você vai trabalhar com o suor do teu rosto, e você com dores vai dar à luz. Perderam privilégios especiais. Olha, em princípio, entende-se que o homem era para viver eternamente. Apesar da Bíblia não dizer diretamente que o homem iria viver eternamente quando foi posto no jardim, qual foi a sentença da desobediência? Se comeres desse fruto, certamente o quê? Morrerás. Ora, então se eu não comer, eu vou fazer o que comigo? Vou viver para sempre. E era outra árvore que tinha direito. O homem tinha direito da árvore da vida para viver eternamente. Perdeu os benefícios. Eli e seus filhos, no contexto de Samuel, da introdução, sacerdotes, privilégios especiais, governantes sobre as questões da casa de Deus, porque foram desobedientes, não cumpriram a palavra do Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor, perderam privilégios especiais. Agora Saul perde a dinastia, perde o privilégio de governar o povo de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: o Senhor espera que os seus servos sejam leais a Ele. Diga glória a Deus por isso. Deus em tudo permanece fiel. Diga glória a Deus. É claro que você será salvo independentemente de qualquer coisa. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele, mais importa que o despenseiro seja encontrado fiel. Porventura, quando o Filho do Homem chegar à terra, achará o quê? Fé. Fé é atitude, amado. Deus espera que sejamos encontrados fiéis. Então, se Deus te concedeu responsabilidades especiais, se Deus te deu o privilégio de ser pai, mãe, esposo, mulher, esposa, chefe de um negócio, empresário, trabalhador, carteira assinada, se Deus te deu vida, meu amado, se você saiu lá da madre, meu amado, Deus te deu o privilégio da vida. Saiba que um chamado especial de Deus não isenta a pessoa da disciplina do Senhor. Deus disciplina quem Ele ama. Deus corrige e açoita todo filho que recebe. Não para te destruir, porque destruir é o objetivo de Satanás através da desobediência, do engano. Quando Deus disciplina, corrige e açoita, é para colocar os trens nos trilhos e o manco não se extravie, antes ele seja curado. Ainda que através da disciplina, que pessoas possam ser curadas por Deus, possam ser restauradas por Deus, aquele que está caído seja levantado por Deus, e haja uma grande obra de salvação na tua casa, em nome de Jesus. Então, nesses 3 minutos finais eu digo, os temas teológicos deste capítulo são, em primeiro lugar, a prioridade da obediência. Amado, você precisa priorizar a obediência a Deus. Você será visto, conhecido, lembrado muito pela sua obediência, amado. Segundo lugar, o alerta para não se fazer a obra de Deus com um espírito de mero formalismo religioso. Ou seja, eu vivo de qualquer maneira, depois vou lá, faço um sacrifíciozinho para pagar o problema, está tudo certo. Amado, isto é a religião pagã que pensa assim. O cara vive de qualquer maneira, vai lá, faz um sacrifício para pagar. Você sabe de uma coisa? O verdadeiro sacrifício foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e ressuscitou. Agora, aquele que é cristão tem prazer na obediência ou na dissimulação? Porque se você quiser se valer da graça de Deus para permanecer no pecado, lamento dizer, você nunca foi crente.
Se você quer se valer da graça de Deus para permanecer no adultério, na mentira, na fornicação, no cheque sem fundo, no palavreado mundano, enganando, mentindo, bebendo e, você sabe, carpe diem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, na loucura da vida, tu nunca foste cristão. Se você peca, isso não causa nenhuma dorzinha lá no teu coração, meu amado, falta te conhecer Jesus verdadeiramente na tua vida. O Espírito já está apagado há muito tempo, se um dia você foi cristão. Então não faça a obra de Deus por mero formalismo, amado. Terceiro lugar, arrependimento de quem não quer obedecer a Deus, obedecer a palavra, é um arrependimento falso. Veja o versículo 24. Diz assim, Saul disse, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já assim ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para si, Saul segurou na hora do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Amado, simplesmente você disser assim, pequei porque agora eu quero a honra, pequei, agora me arrependo porque não quero perder a minha posição diante do povo. O desejo de Saul não era adorar a Deus em espírito e em verdade. O desejo de Saul era ser visto pelo povo com Samuel, que era a verdade, que o cara ali era Samuel que mandava. O homem de Deus era Samuel. Ele queria ser visto com Samuel numa pseudo-adoração a Deus, para ser visto pelo povo e continuar com a sua moral lá em cima. Amado, querer fazer a obra de Deus, querer se manter num aspecto de um cargo que você não é nem de longe, sai disso, amado. Porque por essa razão muitos ouvirão, apartai-vos de mim, porque nunca te conheci, vocês que praticam iniquidade. Olha, as pessoas não sabem a responsabilidade e o peso do que é o ministério pastoral. E você como ovelha, amado, não é tão diferente, porque você é ovelha, você é filho de Deus, você é chamado por Deus, você tem que dar o teu testemunho, diga glória a Deus por isso. Então ele disse, porque eu tive medo dos homens, me rendi ao pedido deles. Então a confissão de pecado de Saul não é de inteira sinceridade, amado. Na sua autoconfissão, pequei. Nós vemos essa expressão ser usada também por Acã. Da palavra hebraica Atã, significa, há uma correlação entre Saul e Acã. Acã foi aquele que Deus disse assim, Deus disse para o povo, não toma das coisas consagradas para a destruição. Acã foi lá, tomou do melhor do despojo do inimigo e escondeu debaixo da sua cabana. E por causa disso, todo o povo estava debaixo de quê? Anátema. Então, quando Deus decretava que aquelas coisas eram consagradas para a destruição, qual era a razão? O famoso herem do hebraico, ou seja, as motivações para a guerra não poderia ser vencer o inimigo para pegar o despojo, vencer o inimigo para enriquecer, vencer o inimigo para ficar rico. Haviam determinados momentos que a guerra era única e exclusivamente julgamento de Deus. E aqui no capítulo 15, os amalequitas estavam debaixo do julgamento. Eles haviam feito mal ao povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram perversos. E Deus disse, a hora de vocês vai chegar. E quando chegou, Deus disse, vai, destrói e não toma nada. Aí ele trouxe o rei, trouxe os bois, trouxe o gado gordo, a picanha, wagyu, aquela cheia de gordura, de coisa, doido para fazer um churrasco maturada na picanha. Aí disse assim, não, foi o povo. Olha, e se foi o povo, foi para sacrificar para o teu Deus. Que cara de pau. Então, amado, eu preciso terminar, amado, já são 11h30, tem 2 minutos e 20 segundos para terminar. A obediência é fruto do amor a Deus, amado.
Por isso é que esse tema é fundamental para que, bispo? Para uma vida espiritual saudável. Abraão tinha uma vida espiritual saudável. Ele obedeceu e se fortaleceu dando glória a Deus. Um relacionamento com Deus avivado por intermédio da obediência. Veja Eclesiastes 2:24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? De Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Versículo 26. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Amado, quem é que pode ter uma vida saudável, relacionamento, se estiver separado de Deus? Da comunhão com Deus. Então, obediência é fundamental para viver a essência da verdadeira religião. Quais são os dois grandes mandamentos de um relacionamento saudável com Deus, da prática da verdadeira religião e de uma vida abençoada? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu concluo com dois pensamentos. Primeiro, ouça isto: Deus exerce o seu julgamento sobre as nações. Às vezes parece que demora, mas eu vou dizer àqueles que me ouvem, amado, que só tenhamos autoridades ouvindo agora esta mensagem. Às vezes o julgamento de Deus parece ser demorado, mas eu vou dizer que mais cedo ou mais tarde ele chega. No mundo de Deus, nada termina em pizza. No mundo de Deus, nada termina em pizza. Assim, a narrativa de Eli mostra, a narrativa de Saul mostra que a palavra de Deus é confiável e deve ser levada a sério. E isso deve ser motivo de alegria, motivação para nós, que respondemos e devemos continuar respondendo positivamente a palavra de Deus no tempo que se chama hoje. Quando eu for velhinho, eu estiver com minhas cães brancas, eu começo a me dedicar na obra de Deus. Você sabe, tem certeza que você vai acordar respirando logo mais? Como é que você está decidindo quando ficar velhinho vai servir a Deus? O tempo é hoje, amado. Aquelas noivas nécias, virgens nécias, que não levaram azeite, quando chegou lá, a porta já fechou. Aí o pensador disse: morreu. Então, amado, ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E em segundo, último lugar, ou seja, Deus exerce o julgamento. Segundo lugar, é um problema não aceitar os problemas da vida. Com a desobediência e orgulho de Saul, nós aprendemos que é um problema não aceitar os problemas da vida. Note, Saul sempre agia coagido, entre aspas, pelas circunstâncias. Porque 80% do povo foi embora, eu me vi obrigado a sacrificar. Porque eu tinha que me vingar dos meus inimigos, proibi todo mundo de comer. É um problema não aceitar os problemas. Amado, aceitar o problema não é dizer, eu sou derrotado. Não, amado, é uma atitude de humildade e saber que Deus está no controle da tua vida. Tem gente que no problema é dominada pela ansiedade. Outros são dominados por um orgulho, buscam vingança. Ou vivem culpando os outros. Não, foram os soldados que trouxeram, não foi eu não. E assim caem no formalismo religioso, estabelecem justiça própria e claramente permanecem debaixo da desobediência e da dissimulação. Portanto, não estranhem o fogo ardente. Bicho, mas eu sou dizimista, eu estou na igreja, servindo ao Senhor, e mesmo assim veio o problema. Não estranhe o fogo ardente. Continue adorando a Deus em espírito e em verdade. Continue servindo ao Senhor. Filho amado, pula Hebreus e termina com 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. É só passar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, diga assim, pelo contrário,
Diria o meu amigo Mutsalam, pelo contrário. Salam é o amigo, bispo Mutsalam. Abraço, bispo. Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, o que aconteça? Então quer dizer que a alegria do Senhor será esplêndida na tua vida? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa quem? O Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Diga glória a Deus aí, amado. Mesmo se você está sofrendo, glorifique a Deus, amado. Está sofrendo como cristão, tu és bem-aventurado. Está sofrendo porque tem fome e sede de justiça, bem-aventurado. Está sofrendo porque você glorifica o nome de Jesus, bem-aventurado. Este é o sermão do monte. Esse foi o novo Moisés. O livro de Mateus estava mostrando que Jesus era o novo Moisés, pois ele foi para o Egito no nascimento, e do Egito depois parou ao pé do monte, assim como o povo de Israel. Ele era o novo Moisés, e como o novo Moisés estava dizendo, invertendo a lógica do mundo, a lógica do reino invertida, e disse: bem-aventurado você que é perseguido pelo meu nome, grande será o galardão na tua vida, amado. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha aí, amado, sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, murmurando, caindo na dancinha da garrafa, humilhando a esposa, o marido, os filhos, batendo em todo mundo, falando mal do bispo, porque ele é um gordo chato. Não. Comende a sua alma ao fiel Criador, porque ele é vascaíno. Na prática do bem. Deus vai honrar a tua obediência, amado. Portanto, obediência ou dissimulação? Tira de dissimulação. É obediência. Que assim seja, assim diz o Senhor.